em comum uma passagem pela sociedade, não é? Sim. Mas, bom, quer dizer, nós convidámos-te por razões diferentes e várias. Em primeiro lugar, porque foste um testemunho privilegiado de várias coisas que aqui aconteceram, não só pela tua vocação enquanto fotógrafo, mas também pela tua vontade de registar coisas, de documentar coisas. És um dos olhares que é transversal a várias coisas que estão acontecendo. E és uma das memórias visuais de vários acontecimentos na arte contemporânea. Isso é, obviamente, há assim alguns em diferentes gerações que depois ficam com as coisas, com os arquivos e são muito úteis a uma reconstituição de uma memória que muitas vezes é efêmera. E depois também, porque já cá expuseste, e essa dupla condição parece-nos bastante interessante, de cúmplice de vários projetos, mas ao mesmo tempo de ator de outros, não é? Era um pouco, por outro lado, és um lisboeta, alguém que conhece bem a cidade, que atravessou vários momentos históricos e, portanto, é um testemunho muito interessante, obviamente. Obrigado. Vamos tentar ver se eu posso acrescentar alguma coisa. Bom, as tuas primeiras memórias da sociedade datam de quando? São justamente nesta altura, são do princípio dos anos 70. Se tem que contar a tal exposição que eu cá fiz foi em 75, junto com o Julião Sarmento e com o Jorge Costa Martins. Vocês lá embaixo chamam José Costa Martins. Almerrata. Depois eu já sei que vou lá com uma nota. Eu depois acompanhei, através do meu trabalho enquanto fotógrafo, digamos, coisa mais comercial, trabalho esse que eu desenvolvi, lugares que já desenvolvi e que ainda hoje desenvolvo. Alguns eventos que aqui houve. Muito francamente, lembro-me das coisas, não me lembro dos nomes. Dos nomes, digamos, dos títulos das exposições, lembro-me das pessoas, lembro-me das peças. Vai estar agora, por exemplo, lembro-me de um grupo 5 mais 1. Vocês devem lembrar, se trata de umas quantas coisas. Lembro-me das exposições do Calhau, lembro-me das exposições do Julião, quando que eram amigos, éramos amigos chegados. Fala-me mais ou menos de toda a gente que passava naquela altura. Se bem que eu, a partir dos anos 80, talvez, mantive algum afastamento daqui, porque tinha uma relação especial, mas não aconteceu nada que me chamasse cá. Mais recentemente, tenho aparecido de quando em quando. E a tua exposição em vídeo? Coletiva, quero dizer. Foi uma coisa engraçada, durou 15 dias, era isto. Há um cartaz também que eu acho que já te falei no outro dia, que eu vou tentar fazer uma cópia, porque era um cartaz que deve existir um ou dois, que eram umas cópias heliográficas num vegetal que o Julião desenhou. O Julião é que desenhou isto. Isto era um folhetozinho que era oferecido na exposição, era uma peça estava assim dobrada. E cá tem a tal letra avant-garde, mas falávamos no outro dia. Durante estas fotografias, esta de Julião até fui eu que a fiz, esta do Jorge, não sei. O Jorge, curiosamente, não o vejo há dezenas de anos, não tem mais nada. O que é que eu tenho aqui, só por graça? Eu tenho umas imagens das fotografias que eu tinha, que eram paisagens, aquelas coisas que eu ainda hoje continuo a fazer. Lembras-te onde foi? Em que espaço foi? Aqui, lá em cima, num espaço ao simples da escada, que era um espaço mais pequeno do que é hoje. Aliás, percebe-se aqui nas fotografias que aqui lugar, aliás, usou a porta para aquela varanda, digamos. E lá para o salão estava completamente tapado, agora os painéis eram tapados nessa porta.
tenho aqui uma coisa engraçada, que é o Batarda, o Eduardo Batarda, escrevia no Centro Fixe e fazia um documentário sobre exposições em Lisboa, curiosamente, já depois das exposições terem fechado. Fazia alguns comentários. Aqui tenho um outro comentário, também feito já, também foi publicado já depois da exposição ter acabado. Por acaso acho que aqui estou a mentir. Não, já tinha acabado, porque isto foi publicado no dia 10 de julho e a exposição teria acabado no dia 2 de julho. O José Ernesto Sousa escrevia numa revista que se chamava Vida Mundial. E pá, essa minha exposição são estas, digamos, o que me resta. Não resta minhas fotografias, claro que ninguém compreende, mas que o Julião vendeu uma peça. Há outras coisas, não sei, perguntam-me. Não, duas questões. A primeira, lembras-te em que condições é que essas exposições eram produzidas? Elas eram propostas vossas? Eram propostas nossas. Passavam por um crivo? Não me lembro quem é que decidia essas coisas na altura. Seria a direção, mas que eu não lembro quem era. Então, muitas coisas como uma vez aceitas. Fazia-se esta exposição, os custos dessas coisas corriam por nossa conta. Assim, nós hoje falamos bastante sobre isso. Esta exposição tem, obviamente, mais até do que afinidades estéticas, presumo que vos tenham reunido, são afinidades eletivas, não é? Quer dizer, havia uma amizade entre vós e resolveram fazer uma exposição. Qual era a vossa... Porque o Julião, nesta altura, fazia muitas coisas... A fotografia. Sim. Qual era a vossa... O Jorge era arquiteto de formação também. Duas questões talvez se possam aqui bifurcar. Por um lado, se te lembras qual o estatuto da fotografia nessa altura? Quais os canais onde a fotografia circulava? Isso perguntando porque a Sociedade Nacional de Belas Artes de facto acolheu várias coisas antes de outros espaços terem acolhido, de uma forma mais aberta, num âmbito mais aberto. E por outro lado, este elan coletivo que é uma marca da sociedade, não é? Mas que talvez fosse, esta é a minha pergunta, não sei, estas exposições eram mais entendidas como, não de uma forma tão séria quanto as exposições de pintura ou de escultura? Não tanto, mas este espaço era um espaço que permitia essa convivialidade, Não, isso permitia. Lembro-me até de uma vez de uma conversa com a Clara Neres, em que se falava de algo que algumas pessoas chamavam de artes menores, ao que ela respondeu que não existem artes menores, portanto era tudo arte. E estavam todas ao mesmo tempo. Sim. E eu penso que a atitude aqui era um pouco essa. Portanto, havia uma abertura, acho que se tinha que ter com as pessoas. Mas eu acho que naquela altura também a Sociedade Nacional de Belas Artes era o único local, a única instituição onde se passava tudo. Claro. Porque, por exemplo, lá embaixo na escola, nós, o Julião e eu éramos alunos lá, o Jorge já teria acabado o curso. Aliás, o Julião também já não era aluno e eu estava aí. Aliás, na altura da exposição, a escola estava completamente fechada. Sim, porque foi aquele ano e meio a seguir ao 25 de Abril que a Escola de Belas Artes esteve fechada. E abriu mais tarde, e eu ainda continuei, portanto, depois nunca cheguei a acabar o curso. E o Julião também não. Como nós sabemos. O Calhau sim, esse tinha acabado já antes. Sim. E foi para Londres. Sim, e para Londres, portanto. E voltou, mais ou menos nesta altura, talvez um pouco depois. Portanto, eu estou a falar de Julião do Calhau, portanto, que era provavelmente assim os meus amigos mais chegados desta área, digamos assim. Tu
Continuaste a expor depois desta Não, exposição? a única vez que eu voltei a expor foi em 2003. Portanto, para te lembrar de um livro que eu fiz sobre Lisboa, e nessa altura fiz uma exposição no Museu da Cidade. E agora, portanto, voltei à atividade e brevemente terei novidades. Muito bem. Eu não sei se você sabe, era o que eu ia dizer. Eu queria pegar esta questão da exposição, porque eu achei engraçado. Isto porque nós achámos, eu acho que eu concordo em absoluto com esta abertura que o Sérgio sempre teve. Nunca foi difícil dialogar com a sociedade e pedir para fazer uma exposição de uma coisa que não era de belas artes. Mas, por exemplo, eu lembro quando saímos da faculdade discutíamos muito que o design não era para expor. Ou seja, para expor o design tinha que se pôr o contexto todo que aquilo foi produzido. Mesmo para o distanciar da lógica da definição artística. E eu estava a perguntar por causa disso, como fizeste a exposição, não fez mais nenhuma, que não era para expor. Não, eu enverdei muito por uma fotografia comercial, cheguei a fazer coisas muito diferentes, cidade, moda. Depois voltei a fazer muito fotografia de arquitetura, porque eu, no fim de contas, a minha passagem lá pela escola deu-me depois uma relação curiosa com toda a gente do meu tempo e da minha idade. Portanto, muitos deles hoje continuam a trabalhar, uns são arquitetos, outros são pintores, outros são escultores, outros são designers, outros são variedíssimas áreas, e com quem eu sempre fui trabalhar. Portanto, mas eu enverdei depois por uma atividade puramente comercial. Quer dizer, portanto, e só de facto em 2013 é que eu começo a coisa. Depois a coisa adormeceu outra vez e agora acho que vai voltar até que ponto com outra consciência que eu se calhar não tinha noutros tempos. E do seu ponto de vista, o trabalho comercial não devia ser exposto? Mas o trabalho comercial tipicamente sim, as pessoas no espaço mais mas já que a exposição é uma publicação também, não é? Também, isso é uma pergunta interessante aqui que o Gonçalo faz. Se aquele, de que forma que o trabalho comercial é digno de uma exposição de fotografia enquanto tal. Assim, essa pergunta pode ter esse aspecto. Eu acho que sim, aliás, eu acho que isso se passa muito, né? Ou direta ou indiretamente. Haverá, por exemplo, fotógrafos, por assim dizer, muito vocacionados para determinadas áreas e que, de quando em quando, fazem exposições dos seus trabalhos. Outras vezes são esses trabalhos comerciais que são utilizados por terceiros e são expostos. Está aqui a tal questão até que ponto ou quando é que estas atividades são consideradas ou se encaixam na arte. Porque isso depois vem a outra conversa que é tudo arte. Não sei. Sim, não era essa. Mas há aqui uma coisa comum, desculpa, há aqui uma coisa comum a muita gente que por aqui passou, que é terem estudado em Belas Artes e esta ligação de Belas Artes da faculdade à sociedade. É muito interessante essa... Quer dizer, eram dois polos. Esse contínuo, digamos assim. Enfim, estavam intimamente ligados. Quer dizer, não sei se de facto se havia essa tal rivalidade. Acho que não. Acho que havia Tu fizeste o quê em Belas Artes? Fizeste pintura? Não fiz. O primeiro andei em pintura e depois passei logo para a arquitetura. E continuei em arquitetura, não cheguei ao quarto ano, mas depois ficou nessa altura a fotografia. Ficou em primeiro lugar. E fiquei assim. O que eu sinto é que é mais amigável à sociedade nacional, pelo menos a visão que eu tenho, é que a relação com a sociedade, não só com os mentores, mas com outras pessoas, é muito amigável, é muito mais. Não se tem que passar por aqueles níveis de ter que mandar uma proposta formal à doutora não sei o quê, que a doutora vai discutir com o conselho da administração, é uma relação, parecendo sempre muito mais acessível. Se calhar é por isso que eu nunca tenho feito nada aqui. É essa sensação que se a precisar da sociedade nacional é mais acessível, não está tão cheia de blindagens. Porque
caso, por exemplo, da escola, aquilo é uma escola. Não, eu estou a falar há, de escola. Não estou a falar em comparação com outras Comparação instituições. com outras instituições. tipo, Aqui nessa luta passou logo para o Zé de exigência, mas tem menos necessidade de defender uma carapaça de legitimação artística. eu acho que em cada um desses locais ou dessas instituições há normas. E se calhar umas são mais rígidas, ou umas são muito mais, ou só são muito rígidas, outras não tanto. Mas eu acho que havia sempre critérios, quer dizer, não me parece que mesmo aqui qualquer coisa fosse aceita, assim, concluir simplesmente. Não, eu não estava a dizer qualquer coisa aceita. Estava a dizer que a sensação que A exigência. não é exigência. É só que a relação é mais afetuosa, é mais simples. Não, por exemplo, mas eu não sei, eu como tenho e sempre tive uma relação boa, por exemplo, com outras instituições, nunca senti exatamente isso, mas não sei, eu não sei responder a isso. Mas isso não, aí nessa observação não há aquela chamada questão do mundo pequeno. O mundo é pequeno. Logo, esse plano. O mundo é pequeno e, De portanto... facto, quando a relação que tem com as instituições é com as pessoas que estão à frente das instituições, podem ser da mesma geração, podem ser reflexo de um, E aí a coisa de um torna-se mais contexto fácil. Sim, eu acho que é assim, quando isso costuma-se dizer que quando se vai pedir, por exemplo, um apoio para qualquer coisa, vamos imaginar a situação típica, se se conhecerem as pessoas, e se for logo direto à pessoa, digamos, que interessa, claro que a coisa funcionará muito mais facilmente do que quem manda uma cartinha ou um formulário. Hoje tudo funciona via internet, através de formulários e mandar PDFs e mais informação disto e daquilo e imagens, não sei o quê. Quer dizer, quando nós nunca falamos com as pessoas, quando as pessoas muitas delas nunca nos veem, nunca nos viram, até às vezes, acabam por nem saber realmente quem nós somos, ou podem saber ou não, e acabam por apreciar uma coisa que aquilo se encaixa lá num programa, numa série de padrões, não sei como é que essas coisas funcionam. Mas não é por acaso que várias pessoas que aqui vieram hoje chamaram a Sociedade Nacional das Artes a Casa dos Artistas? Talvez haja Quer dizer, no essa... fim de contas, quer dizer, nós no fim éramos todos, nos consideramos todos artistas, somos todos no fim do mesmo meio, acabamos por nos conhecer todos, podemos dar-nos melhor ou pior, Claro. e se calhar as coisas aqui seriam fatalmente mais Menos mais complicadas. fáceis no sentido de uma coisa ser de haver um facilitismo qualquer, não era nisso, era mais fácil porque falamos a mesma linguagem, tínhamos os mesmos interesses, estávamos todos do mesmo lado, portanto às vezes uma pessoa, portanto, ser avaliado, portanto, há sempre um problema de uma avaliação, por exemplo, de ser avaliado por um indivíduo ou por uma pessoa que tipicamente até pode não estar nada ligado a isto e, portanto, avalia uma situação destas como uma outra qualquer, de uma venda, por exemplo, de Sim. Há um ato qualquer coisa. administrativo. Uma impulsão disso, que é que chama-se atos administrativos, digamos assim. Sim, isso é uma espécie de seleção ou escolha enquanto ato administrativo. Sim, pronto. E é esse que nos interessa e não tem outra sensibilidade. Enquanto que aqui, pronto, eu acho que é esse termo que nos pode faltar. A sensibilidade aqui seria naturalmente, ou por natureza, ideal, digamos assim. Muito bem. Bom, o tempo corre. Vamos mudar, vamos já passar ao outro convidado. Ao Pedro Falcão, há aqui uma intertextualidade muito interessante. E eu e o Gonçalo ainda a ficar um pouquinho para nós, caso possa. Obrigado, até já.